Deus, te damos graças por essa manhã bonita, pela comunhão que estamos tendo, pela refeição que tomamos e pela oportunidade, ó Deus, de abrir a Tua palavra e recebermos dela, com a ajuda do Espírito, alguma coisa que vai fortalecer a nossa vida emocional e que vai nos relacionar muito mais do que nos relacionamos no momento. E principalmente porque vai nos aproximar de Ti mesmo. Ó Deus, de início nós te pedimos que nós tenhamos a certeza absoluta de que Tu és o nosso Pai e nós somos os Teus filhos, que a relação entre nós e Ti é esta. Ó Deus, ajuda-nos a derramar diante de Ti todas as coisas incômodas que acontecem e que não devem permanecer dentro de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Eu agradeço muito a Deus e a Escola Dominical da Igreja da Bahia por este amável e surpreendente convite para estar com vocês hoje e amanhã. Tá bom. Em conversa com a nossa irmã, entramos em acordo a respeito da conversa que vamos ter hoje pela manhã. É sobre a arte do desabafo. Já está lá? Tá bom. Então eu vou usar slides para facilitar a comunicação. Além disto, o conteúdo vai ficar gravado aí. Se alguém depois precisar fazer alguma consulta, fica à disposição. O que é desabafo? É muito simples. Está ali, né? É a arte de derramar a alma perante o Senhor, retirando de dentro e pondo para fora todo e qualquer melindre, mágoa, ressentimento, queixume, inquietação, ansiedade, medo, indignação desmedida, revolta e coisas assim. A lista não está completa. Entre as coisas assim, poderíamos colocar rancor, até mesmo luto. Não podemos ficar de luto a vida inteira. Depois da passagem de um ente querido, vamos sofrer muito, e é um sofrimento natural. Mas não podemos permanecer de luto a vida inteira. Até mesmo a melancolia, a saudade insistente, que entristece. Nós temos que aprender essa arte de derramar tudo isto em oração diante do Senhor. As Escrituras e o desabafo. Olha, não é surpresa para vocês. O próximo, por favor. Não é surpresa para vocês
Vocês todos sabem que os dois livros poéticos, Jó e Salmos, são praticamente desabafos, sobretudo Jó. Jó sobreviveu por causa da arte do desabafo. Veremos um pouco mais na frente. Os Salmos, os autores dos Salmos derramam a sua alma diante do Senhor. Além disto, temos aquele versículo no Novo Testamento: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do Senhor. O que é partilhar? É aquilo que está dentro, não, a gente tira pelo menos um pouco e partilha, conta para os outros. Ontem, na rodoviária de Viçosa, momentos antes de tomar o ônibus para o Rio, um jovem me levou até lá e, para surpresa minha, desabafou, sem mais nem menos. Foi muito bom para ele fazer isto, tá certo? Existe um adágio que eu tenho certeza que é de inspiração bíblica. Não sei se vocês conhecem. Alegria compartilhada é alegria aumentada. Dor repartida é dor diminuída. Formidável, né? Vamos partilhar as alegrias também. Bem, o mais importante da nossa palestra, eu fico impressionado com a quantidade de vezes que o verbo derramar, nesse sentido de desabafo, né, aparece na Bíblia. Olha, viram o que é derramar? A expressão derramar o coração diante do Senhor. Vamos ler as passagens. Primeira, não precisa, está ali, vou projetar. 1 Samuel 1,18. Quem está falando é Ana, mulher de Eucana, depois mãe de Samuel. Ela estava de joelhos em Siló, no templo, depois de uma cerimônia religiosa. Todos saíram, ela resolveu ficar mais um pouco para chorar diante do Senhor e para desabafar conflitos íntimos, familiares, muito graves. De repente Eli, o sacerdote, passa pelo templo e vê aquela mulher mexendo com os lábios, sem emitir som. Fez uma coisa muito feia, horrível. Se aproximou dela e, antes de cheirar álcool, deduziu que ela estava bêbada e deu um pito nela. Ela precisava de auxílio e não de pito. Nós, pastores, às vezes erramos horrivelmente. Então ela explicou a ele: eu não estou bêbada, por misericórdia. Sou uma mulher angustiada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. É a primeira vez que o verbo derramar aparece. O verbo derramar, outros desabafos já aconteceram antes, mas o verbo derramar é a primeira vez que aparece. Eu vou ler esse mesmo versículo na linguagem de hoje. Estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição. Em vez de usar desabafo,
a linguagem de hoje diz, fica bonito, né? Eu estava contando ao Senhor a minha aflição, estava orando, porque sou muito infeliz e sofredora, chorando muito. Os irmãos se lembram do problema dela? Ela era estéril, o marido a amava muito, mas era bígamo, e toda mulher israelita queria ter um filho, era sinal da bênção de Deus, e Penina era fértil, a outra mulher. Então Penina tinha um ciúme louco de Ana, porque o marido gostava mais de Ana e menos dela. Então essa Penina era muito cruel, ela mexia na ferida de Ana, na esterilidade de Ana, diariamente, como que dizendo, o que adianta ele gostar mais de você? Você não lhe deu filhos até hoje, e quem sabe ria e zombava dela. Ora, isso diariamente é insuportável, não é? E ela falava com o marido, eu preciso ter filhos. E ele disse, o que eu posso fazer? Né? Você tem a mim. Nós maridos também somos muito, vocês vão gostar, as mulheres, né? Somos muito presunçosos. Quer dizer, eu sou suficiente. Qual é o nome dele? Eucana falou com ela, né? Mas ela queria filhos. Então, ela estava a ponto de ter um problema doentio, emocional doentio, mais do que depressão. Então, ela era uma mulher temente a Deus, ela aproveitou para orar e usou esse verbo, estou derramando a minha alma perante o Senhor. Outra passagem, Salmo 62. Já apareceu? Olha, confie nele em todos os tempos, ó povo, ponto e vírgula, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Tenham coragem de fazer isto, porque ele é o nosso refúgio, é o nosso Pai. Deus é amor. Em outra versão, em vez de derrame, abram o coração para Deus. Muito bonito. Não fique um coração fechado. Abre o seu coração para contar os problemas, as tristezas. Salmo 102. Esse aqui, se vocês quiserem, abro, porque eu queria que vocês conhecessem o contexto. Esse versículo não é bem versículo, é o título deste salmo, mas nesse caso, o título faz parte do salmo original. Qual é o título? Oração de um aflito que, quase desfalecido, quase a ponto de endoidecer, derrama o seu lamento diante do Senhor. Outra vez o verbo derramar, derrama. Eu vou ler para vocês alguns versículos. O verso 3, vou pedir licença para ler na linguagem de hoje. A minha vida está desaparecendo como fumaça, e o meu corpo queima como se estivesse num fogo. Estou acabado como a grama que foi cortada e pisada. Não tenho nem vontade de comer. Fico gemendo alto, sou apenas pele e osso. Sou como um pássaro em lugares desertos, como uma coruja numa casa abandonada. Não consigo dormir, sou como um pássaro solitário em cima do telhado. Vamos pular, 9 e 10. Por causa da tua ira, teu furor, as cinzas são a minha comida, e as lágrimas
se misturam com a minha bebida. Que coisa, hein? Saem tantas lágrimas que mistura com a água que está num copo. Verso 11, a parte final. Vou secando como o capim. Este é o homem aflito, que agora está derramando o seu coração diante de Deus. Eu quero antecipar. Isso traz algum benefício? O desabafo? Com certeza. Com certeza. Vamos ver agora o Salmo 142. Também vocês podem abrir por causa do contexto. Outra vez o verbo derramar. Em alta voz, clamo ao Senhor. Elevo a minha alma, a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Derramo o meu lamento, a minha angústia. Eu não posso continuar com essa carga toda. Então eu derramo. Isso é desabafo espiritual na presença de Deus. Olha, na linguagem de hoje é assim: levo a ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. A nossa intimidade com Deus permite isso, irmãos. Levar a ele todas as nossas queixas e contar-lhe todos os nossos problemas. Deus é acessível, Deus é misericordioso, Deus é Pai, Deus nos ama, está certo? Vou ler alguns versículos do Salmo. Verso 4: olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Essa experiência tem sido nossa muitas vezes, não tem? Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor, és tudo que desejo nesta vida. Os outros falham, mas tu não falhas. Por isso que eu derramo diante de ti o meu lamento. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Sabem o que é desespero? Que situação emocional incômoda. Bem, agora, na minha contagem, talvez o último versículo, usando o verbo derramar. Lamentações 2:19. Lamentações de Jeremias. Olha, está escrito: levante-se, grite. Estão vendo? Várias vezes o recurso do grito. Grite. Peça socorro, não em voz baixa, em voz alta, para todo mundo ouvir e, sobretudo, para Deus ouvir. Isso é uma figura, porque Deus não é surdo, né? Eu sou muito surdo, mas Deus não é, né? Grite no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas, derrame o seu coração como água. Eu não vou encharcar aqui, mas eu queria derramar tudo, para o copo ficar vazio. Você tem que virar de cabeça para baixo e derramar tudo diante de Deus, ouviu? Agora, vamos ver o contexto desse versículo. Isso aconteceu no ano 586 a.C., quando Jerusalém foi invadida e destruída, queimada, e os seus habitantes
os mais preparados, os mais saudáveis, os mais instruídos, foram levados para a Babilônia. Ficaram os miseráveis, os pobres, muita fome, muitas mortes. A situação da fome era tal que houve aquele comportamento inaceitável. É que as mães sacrificando os próprios filhos para comerem. Não vamos criticá-los, porque é uma situação muito especial. No capítulo 1, vou ler só uns versículos. Verso 3: o povo de Judá foi levado para longe da sua pátria e sofre como escravo em trabalhos forçados. Verso 4: as moças que cantavam no templo estão aflitas e os sacerdotes vivem gemendo. 6: a beleza de Jerusalém é coisa do passado, é um montão de ruínas agora. 7: nesses dias de tristeza e aflição, Jerusalém lembra de todas as riquezas que teve no passado. Ela, verso 8, Jerusalém perdeu a honra, está nua e todos a desprezam. Verso 10, os inimigos levaram embora todas as suas riquezas de Jerusalém. Verso 11, o povo de Jerusalém anda gemendo, procurando o que comer. Eles trocaram as suas riquezas por alimento. E assim vai. Verso 20, ó Senhor, vê, ó Senhor, a minha aflição. Estou eu, Jerusalém, profundamente perturbada. A dor aperta o meu coração quando penso que me revoltei contra ti. Há assassinatos nas ruas e até dentro das casas há morte. Na versão de vocês, a morte entra em nossas casas pelas janelas. E nas praças, a situação horrível. E no meio dessa situação, vem o convite, vem o conselho. Grite no meio das vigílias, derrame o seu coração como água. Então eu estou recordando com vocês esta arte, a arte do desabafo. Meus irmãos, eu não conheço outro conteúdo bíblico que tenha tanto apoio da medicina como a arte do desabafo. Eu fui achando essas coisas por acaso e fui colecionando. Vejam agora, testemunhos da medicina. Esse Gilberto Ururaí, autor de um livro, diretor da MED Rio Estresse. Olha a palavra dele. Entre as medidas para combater o estresse estão os desabafos. Ao lado do sono de boa qualidade, atividade física, alimentação equilibrada, equilíbrio entre trabalho e lazer, ter verdadeiros amigos para conversas e até desabafos. Redução dos excitantes. A primeira coisa ele coloca desabafos. Medida preventiva para combater o estresse ou o estresse. Outra opinião, Carlos Garrido, psicanalista. Um dos remédios para prevenir as doenças do coração é o desabafo. Guardem na memória, porque eu vou precisar desta frase em seguida. Um dos remédios para prevenir as doenças do coração é o desabafo. A relação do desabafo com doenças cardíacas. Perigoso
não é o que se fala, mas sim o que se deixa de falar. O que fica dentro, o que você não derramou, é veneno e acaba saindo de algum jeito, seja na forma de diarreia, de uma impotência, de um infarto. Eu não posso demorar-me demais. Vamos ao próximo. Drauzio Varela, o homem de Carandiru, não é? Emoções e sentimentos que são escondidos, reprimidos, acabam em doenças como gastrite, úlceras, dores lombares, dor na coluna. Com o tempo, a repressão dos sentimentos degenera até em câncer. Será possível? Ele é uma autoridade, né? A falta de desabafo pode criar caminho para câncer. Então, diz ele, tão entusiasmado quanto eu, vamos desabafar, partilhar nossa intimidade, nossos segredos, e é admirável que com o médico ele tenha colocado também nossos pecados. E Simone Iasso, médica, é importante. O próximo, por favor. É importante extravasar os sentimentos, extravasar, pôr para fora, e não guardá-los ou reprimi-los. Conversar e desabafar com amigos pode ser uma boa alternativa para quem não pode ou não quer procurar um psicoterapeuta. Aqui desabafo de modo geral, não é? Não só o espiritual. Desabafar. Lígia Fernandes Barros, cardiologista. A pessoa que sofre calada adoece mais rapidamente. Vamos aceitar os conselhos da Bíblia e da medicina. Henrique Figueira, psiquiatra. Quando engolimos sapos, chega a hora em que o organismo não suporta mais a tensão e estoura atrás de doenças. Em vez de estourar com os outros, a gente estoura com os outros quando às vezes o coração não está calmo, né? Então a gente prejudica a si e os outros. O organismo estoura através de doenças. O crente, não por causa da teologia da prosperidade, mas por causa de uma consequência natural, deveria ter mais saúde. Por causa desses recursos que Deus colocou, não só o desabafo, mas a confissão de pecado seria outra palestra. É uma coisa importantíssima. Nós sempre pecamos e Deus providenciou, e o pecado gera um incômodo sentimento de culpa, um incômodo sentimento de sujeira. A gente esquece disso. Sujidade moral. Davi no Salmo 51 não pede perdão, pede purificação. Ele se sente sujo, e muito sujo, horrivelmente sujo, por causa de tudo que ele fez. Então ele pede, lava-me, purifica-me. Mas esse é outro assunto. Bem, só de passagem, tem esse aqui? Tá bom. Eu pensei que tinha acabado os médicos, não. Assuntos não resolvidos, não raro, se tornam infecções encapsuladas, que quando lancetadas, revelam-se impossíveis de ser curadas. Vamos tomar uma decisão hoje. Sem dúvida vocês já praticam isso, mas vamos intensificar a prática do desabafo. Uma coisa contínua, sempre que for necessário, não depois de um grande acúmulo.
Mas antes fazia acúmulo, uma por uma, tá bom? Olha, parceiros no desabafo. Eu quero sugerir o desabafo doméstico, o desabafo clínico e o desabafo espiritual. O mais importante dos três é o desabafo espiritual. O mais terapêutico dos três é este, mas não exclui os outros. Desabafo doméstico entre marido e mulher, ligados pelo amor e pela carne. Eu sou a favor de o marido não esconder os seus problemas. Ele deve contar para a esposa. Sou a favor da esposa não esconder os seus problemas, mas contar para o marido. Serão ambos uma só carne. Diz, entre os domésticos tem também entre pais e filhos. Filhos criados no ambiente de desabafo não vão procurar outras pessoas para contarem dramas pessoais. Naturalmente vão conversar com os pais, ligados pelo amor e pelo sangue. Entre irmãos na fé, ligados pelo amor e pela crença. Entre amigos, ligados pela amizade e pela convivência. Sempre numa comunidade, nós somos irmãos de todos e amamos todos, ou deveríamos amar todos, mas sempre há algumas pessoas mais íntimas que geram simpatia, ouviu? Então, vamos nos valer dessa intimidade para nos desabafar mutuamente, tá certo? Por favor, até Jesus praticou o desabafo, sabiam? Ali no Getsemane, ele chamou Pedro, Tiago e João, dos 12, os mais íntimos. Só com eles, ele subiu o monte da transfiguração. Só eles três, ele deixou entrar no quarto da filha de Jairo. E agora ele retira os três do grupo, leva-os à parte e abre a sua alma. E que o pastor não pode ter, um líder não pode ter, achando que não deve desabafar com um liderado. Antes de ser liderado, ele é irmão na fé, ouviu? Então Jesus, olha, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Por favor, me ajudem, me ajudem. Desabafou, tá certo? Bem, mais um slide e depois vou fazer um pequeno intervalo. O desabafo. Não. Doméstico, obrigado. Desabafo clínico, eu estou com pressa, né? O que é desabafo clínico? Diferente do espiritual e do doméstico. É diante de um conselheiro capacitado, um ministro religioso, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra. O que esses homens fazem? Ouvem e instigam o nosso desabafo, por meio de perguntas. Eles não dão remédio, ou os psicólogos não podem dar, apenas emprestam, põe para fora, põe para fora. Vocês viram como é importantíssimo o desabafo? Agora, o desabafo espiritual, dá-se, já está lá? Por misericórdia, por meio
de uma abordagem firme e corajosa na presença de Deus, dos problemas reais, dos problemas de gravidade exagerada e dos problemas inexistentes. Vocês confessam que alguns dos nossos problemas não existem? Nós inventamos? Que alguns dos nossos problemas são muito simples e nós exageramos? Eu não estou negando que haja problemas reais, mas eles estão misturados com problemas exagerados e alguns inexistentes. O desabafo resolve todos. O inexistente só o desabafo, que besteira, isso não existe, né? Então o desabafo espiritual é isto. Eu dou a minha palavra, se ela vale alguma coisa. Eu não preciso dar a minha palavra, porque a Bíblia já deu, e os médicos já deram. Eu só estou reforçando. O desabafo bem feito interrompe uma situação intensa de intensa e contínua amargura. O desabafo bem feito interrompe uma situação de intensa e contínua amargura. Vou citar um exemplo. Ana entrou no templo, diz, primeiro livro, Samuel, capítulo 1, com um semblante triste e com anorexia. Ela não comia, está lá escrito no primeiro capítulo. Depois do desabafo, está lá escrito na Bíblia, graças a Deus está escrito, o seu semblante não era mais triste. E o que fez com o seu do tempo? Comeu e bebeu. O desabafo bem feito. No caso de Ana, além do desabafo, Eli depois mudou o seu comportamento, depois de ouvir a palavra de Ana, e deu a ela esperança de que Deus ouviria a sua oração e de que ela engravidaria. Mas escuta, quando é que ela venceu a tristeza e a anorexia? Quando semanas depois ficou grávida? Quando saiu do templo, depois da oração, do desabafo. Algumas semanas ela se relacionou sexualmente com o marido. Várias vezes já tinha feito isso. E ela esperava que as regras não viessem. E não vieram. Estou grávida. Mas ela alegrou-se antes disto. Está certo, irmãos? Falta só uma coisinha para ver. Mas olha, eu quero encorajar os irmãos e dar exemplos fora destes, de que o desabafo é qualquer coisa que incomoda, que aflige, que faz chorar, que preocupa. Então, digamos que isso aqui é a nossa alma, e aqui estão os nossos problemas. Se formos levar essa prática a sério, olha, derrama perante o Senhor. Tem nada. O que foi derramado? Estão curiosos? Então vamos ver. Logo este é um pobre marido, coitado. Olha o desabafo dele. Meu pai, quero ter um filho e minha mulher não quer. Quero comprar um carro usado e ela um carro novo. Quero um carro pequeno e ela um carro grande. Quero tirar férias num campo e ela na praia. Quero comer uma torta de morango e ela uma torta de maçã. Quero ver a Band e ela a Globo. Essa pessoa não está presente, viu? Quero uma camisa azul e ela me compra uma camisa amarela. Quero ir ao cinema e ela ao teatro. Na igreja,
quero me sentar nos bancos de trás e ela nos bancos da frente. Tudo o que eu quero, ela não quer. O homem está desabafando. Problema esquisito, né? Aliás, nós ainda não nos separamos, porque quando ela quer se divorciar de mim, eu não quero. E quando eu quero, ela não quer. Até quando vai durar esse impasse? Não sei se maldito ou bendito. Desabafo é liberdade para falar. Tá certo? O que for necessário. Isso aqui não pode dar, não. Isso aqui é um pastor. Senhor, estou acabrunhado. Nenhuma igreja me quer como pastor. Tenho sido radical. Não tenho exercido a misericórdia. Nunca prego sobre o amor de Deus. Não tenho anunciado o perdão de Jesus. Só prego sobre o pecado, sobre o juízo final, sobre as chamas do inferno. Só faço ameaças. Tenho pedido fogo do céu sobre prostitutas e homossexuais. Tenho me dado uma autoridade que Deus não me deu. Outro dia, fiz uma zorraga de cordas e saí atrás de todas as meninas que estavam na igreja de minissaia. Ó Deus, tenho sido implacável, intolerante, dominador, hipócrita e muitas outras coisas. Encaminha-me, reestrutura-me, transforma-me e obrigado, porque nenhuma igreja me quis. Se tivesse querido, ele não consertava, né? É de uma esposa. Amantíssimo pai, meu marido está desempregado. Não há nada na despensa, não há nada na geladeira, não há nada nas panelas, não há nada na mesa, não há nada no estômago das crianças, e elas choram de fome. E o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, como fica? Deixa esse pessoal falar. O que acha? Não, ele está desempregado. Não há emprego. Ela? De uma senhora idosa. Não é o caso nenhuma de vocês, tá bom? Com certeza. Ó Deus, outro dia esqueci o nome do meu 27º neto. E a nora fez um estardalhaço. Diz que eu não gosto dela, diz que foi de propósito, diz que foi um erro ter se casado com meu filho, diz que eu faço discriminação com os netos, disse mundos e fundos. Bateu a porta na minha cara e foi-se embora, sem se despedir. Ainda estou triste e amargurada, e decorando o nome e a fisionomia dos 33 netos. Estão vendo o que é desabafo? É qualquer circunstância pessoal. É de uma jovem senhora casada. Ó Deus, meu casamento está em crise. Meu marido me cobra demais. Me trata como empregada. Me tem como amante. Não diz que me ama. Não me ajuda em nada. Não me respeita. Não me agrada. Não me agradece. Quer casa arrumada, comida boa e farta na mesa, roupa lavada e bem passada, economia nos gastos, assistência às crianças, panelas reluzentes, mulher enfeitada e perfumada e boa da cama. Assim não vai, vou estourar. Isso era muito comum alguns anos atrás. Deve existir ainda. Mas o movimento, o lado positivo do movimento feminista tem mudado a situação. Vocês não se lembram disso? Mas as esposas eram empregadas até bem pouco tempo atrás. Viu? Leio mais alguns. Vocês têm tempo?
Esse aqui é muito triste. Todos são tristes, não são, não? Deus de perdão. Não consigo perdoar meu marido no mais fundo do meu ser. Todas as vezes que ele me beija, todas as vezes que ele me procura, eu me lembro dela. Eu me lembro de tudo. Eu me lembro do escorregão dele com ela. Embora o adultério tenha ocorrido há 13 anos, embora ele tenha se arrependido amargamente de tudo. Ela está errada, mas é muito difícil mesmo. Então ela está desabafando. Perdoa-me e transforma-me. Meu pai, outra vez estou na pré-menstruação. No mês passado, xinguei meu amado, bati nas crianças, perdi a paciência com a arrumadeira, tive ciúme do marido e briguei com as mulheres da igreja. E agora? Eu não tenho filho homem, viu? Tenho 5 filhos. São 6 mulheres ao meu redor. Eu só pedi a elas uma coisa. Uma de cada vez na TPM. Uma de cada vez. Senão quem estoura sou eu. Essa aqui é muito triste. Senhor, desculpe, eu estou dando minha opinião sentimental, né? Os casos mais tristes, né? Senhor, onde estão os meus filhos? Onde estão as minhas noras? Onde estão os meus netos? Onde estão as minhas amigas? Onde está o meu pastor? Nunca estive tão sozinha em toda a minha vida como agora, neste abrigo de velhos. Esquecida por todos. Mas não por Deus, né? Ainda pode desabafar, não pode? Vou deixar isso aqui por último, porque é muito dramático demais, viu? Olha que coisa, amantíssimo Deus, foram mais de 60 anos ao lado dele, comíamos juntos, dormíamos juntos, saíamos juntos, orávamos juntos, sofríamos juntos, nos alegrávamos juntos, íamos juntos à igreja, juntos educamos nossos filhos, juntos construímos nossa casa, juntos produzimos sustento do lar, juntos tiramos férias, juntos cometemos erros e acertos, juntos confessamos nossos pecados, juntos te dávamos. E agora, Senhor, que ele se foi, ficou viúva, né? Como fica a tua serva? Por que não nos levaste juntos, como fizeste com Ananias e Safira? Deixa desabafar. Quer ouvir um desabafo de um adolescente? Ó Deus, eu não entendo meu pai. Ora ele me trata como criança, ora como adulto. Sou adulto quando ele precisa de mim. Sou criança quando eu preciso dele. Não posso pegar a moto para dar um passeio na orla de Salvador, que eu vi de longe ontem. Não posso pegar a moto, dar um passeio na praia, porque não tenho carteira. Mas posso pegar a moto para fazer um serviço para ele. Não posso fumar, mas ele pode. Não posso beber, mas ele pode. Não posso jogar, mas ele pode. Não posso mentir, mas ele pode. Não posso tapear ninguém, mas ele pode. Devo fazer tudo o que ele diz e não o que ele faz. Assim não dá. Pronto, agora. Por que isso aqui? Hein? Amantíssimo Pai, esses abafos a gente está procurando lembrar, foram feitos sob inspiração de aconselhamento pastoral e também lembranças de circunstâncias possíveis na nossa vida, bem possíveis. Amantíssimo Pai, tem um filho doente da cabeça.
Ele não fala coisa com coisa. Ele interpreta tudo errado. Ele não para em lugar nenhum. Ele é imprevisível. Ele ri muito, ele chora muito. Ele quer tudo e não quer nada. Ele não faz sofrer a mim e a minha mulher. Tenho orado por ele. Temos esperado em ti. Temos lutado juntos. E até agora, nada temos alcançado de ti, senão a força que vem do alto, pela qual te agradecemos. Nem toda oração por cura Deus ouve. Não por falta de fé, e nem porque porventura haja pecado em nós. Nunca devemos orar se tu podes, porque ele pode. Nós devemos orar assim, se tu queres. Nem sempre ele quer. E nem sempre explica por que não atende. Último. Senhor, minha mulher está insuportável. Ela não quer nada comigo. Não se arruma. Não veste a camisola de que eu gosto mais. Morre de medo de engravidar. Não quer tomar nenhum contraceptivo. Não gosta de preservativo. Não manda as crianças dormir mais cedo. Dorme antes de mim. Se diz sempre cansada. Até dormir no quarto dos meninos, ela já dormiu. Oh Deus, desabafo. Sou jovem ainda. Tenho saúde. Gosto dela. Sinto atração por ela. Não tenho nada fora de casa. Sou temente a ti. Quero ser fiel a ela o tempo todo. Sugeri a ela que fôssemos a um psicoterapeuta. E ela sempre arranja uma desculpa. Li para ela delicadamente, primeiro aquele trecho de Paulo aos Coríntios: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo. E depois o verso anterior: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não adiantou nada. Em que tem errado? Oh meu Deus, bem dramático, né? Vamos encerrar o assunto? Vamos voltar para terminar? Entenderam por que eu li esses desabafos? É para encorajar qualquer tipo de desabafo. Desabafo não é pecado. Já vimos esse? Não, né? Bem, vocês devem ter ficado. Será que o homem não está exagerando? Não estou exagerando, não. Não tenho escrúpulo de cometer pecado ao desabafar. Desabafo não é pecado. Não é de estranhar a quantidade e a qualidade de coisas retiradas do coração na prática do desabafo. Quem desabafa não pode falar as coisas pela metade. Precisa ficar solto, precisa ter liberdade. Estão lembrados do que o médico disse? O que fica dentro, deixa eu ver aqui a frase dele. Perigoso não é o que se fala, e sim o que se deixa de falar. O que fica dentro é veneno. Então o desabafo diante de Deus tem que ser: fique à vontade. Não é pecado. Não é pecado. É possível que você diga coisas absurdas, mas é melhor proferir os absurdos do que armazenar e multiplicar absurdos na mente. Concordo? É melhor falar absurdos do que guardá-los lá dentro. Agora, de passagem, o desabafo de Jó, só para vocês, ele é o nosso exemplo máximo. Jó conhecia e praticava a arte do desabafo. Olha, capítulo 7, verso 11. Não reprimirei a minha boca, falarei
na angústia do meu espírito. Não vou ficar calado. 10. Darei livre curso à minha queixa. Livre curso. 16:6. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Isso é muito sábio. Às vezes eu falo, desabafo, mas não acontece comigo o que você Ana. Mas só o fato de eu falar já me trouxe alívio. Está vendo? Bem, agora, ainda Jó. Jó fazia perguntas atrozes. Por que não morri eu na madre? Porque não expirei ao sair dela. Porque houve regaço que me acolhesse, e porque peitos para que eu mamasse. Olha, é o capítulo 3, mas não está aqui o que ele disse no início do capítulo. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e amaldiçoa a noite da sua concepção. É natural, faz parte da criação de Deus, não é? Então ela também está alvoroçada e melhorou a comida naquele dia. Quando ele chegou do trabalho à tardinha, ele trouxe a flor, ela deu comida. Depois da janta, foram para o quarto e amaram-se. Estavam desejosos de fazer isto. E porque ela estava fértil, naquela noite Jó foi concebido. Foi uma noite maravilhosa. Agora ele começa. Que noite terrível, que noite horrorosa. Está falando isso na oração para Deus. Liberdade total. Fala. Olha aqui. Primeiro ele amaldiçoou a concepção, depois a gravidez e depois o parto. Porque se não tivesse aquela noite, ele não teria existido. Se a mãe tivesse tido um aborto, ele não teria nascido. Se ele tivesse morrido ao nascer, ele disse: pena que mamãe tinha leite. Melhor que não tivesse, aí eu morreria de fome de uma vez. Drástico, né? Agora, ninguém meta pau em Jó, por misericórdia. Não seja injusto com Jó. Lembrem-se do sofrimento de Jó. Perdeu, era o homem mais rico do Oriente. Perdeu tudo. Não foi uma falência progressiva. Foi de uma hora para outra. Ele perdeu todos os filhos. Sabe o que é perder um filho? De repente, uma prima, lourinha, beijou o pai e a mãe e foi para a escola fazer exame de admissão, quando havia, do primário para o ginásio. Um carro a pegou, jogou de encontro a um poste, partiu a cabeça. O cabelo louro ficou vermelho de sangue. Daqui vi a polícia, falou para o meu tio Mário Tibal: sua filha adolescente está morta. Não houve preparo emocional. Quando adoece, vai piorando. Agora, o caso de Jó não foi um filho só, foram todos. No mesmo dia, houve um desse tufão que houve lá nos Estados Unidos no ano passado, viu? A casa caiu, era dia do aniversário mais velho, Jó já tinha saído com a esposa. No dia seguinte tinha 10 caixões para enterrar. E sem contar outras coisas, depois foi uma doença que ninguém sabe direito qual era. Ficou pele e osso, pegava um caco e se raspava. Uma doença que exalava o mau cheiro. Ele ficou irreconhecível. Quando os amigos vieram para ajudá-lo, quando chegaram, é aquele que é Jó. E perderam a voz. Não puderam falar com ele durante 3 dias. Estado de choque, vendo aquele homem. O homem era crente.
E para sobreviver, outra coisa desagradável é que a esposa rompeu com Deus. E deixou de ser uma companheira, nesse sentido, para o marido. E ainda sugeria ao marido que ele negasse a Deus e morresse. Foi muito difícil. Jó, lembra, nós sabemos por que aconteceu tudo isso. O livro de Jó adota esse estilo. Conta primeiro a razão. Jó não sabia, está certo? Não sabia. Então ele dizia: eu sei que meu Deus, meu Redentor vive, e que por fim se levantará. Agora, para esperar esse dia, e para tentar compreender aquilo tudo, ele desabafava. O livro de Jó é um livro de desabafo. Bem, Jó tinha queixas e mais. Olha que queixas. E olha, ele não pecou. Não vamos ter sensibilidade exagerada, não. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Mesmo que tenha sido o diabo só fez isso. Então foi Deus, em última análise. Ele está certíssimo. Em última análise foi Deus. Da minha honra, Deus me despejou e tirou-me da cabeça a coroa. É verdade. Tirou os bens, etc. O meu hábito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. E o que eu acho mais triste é essa última frase: minha harpa está afinada para cantos fúnebres, não para valsas, nem para cantigas de roda, mas para cantos fúnebres. Bem, desabafo. O outro, por favor. E murmuração. A linha divisória em desabafo e murmuração, nós temos que entender, é muito tênue. E uma coisa pode ser confundida com outra. Enquanto for uma exposição respeitosa na presença de Deus de alguma tristeza, de alguma carência, de alguma enfermidade, de uma outra coisa ameaçadora, o desabafo não é pecado. Agora pula o seguinte e põe o outro, por favor. O outro. O desabafo deixa de ser desabafo quando não se fala mais com Deus, mas contra Deus. Entendeu? Aí entra a murmuração, que é pecado e pecado grave. Vamos encerrar. Querem fazer uma oração? O último, por favor. Vamos fazer juntos. Pronto? Ó Deus, não me deixes arquivar na mente lembranças desagradáveis, nem deixar lá dentro experiências desconcertantes de ontem e de hoje. Coloca-me de cabeça para baixo, para derramar todas essas coisas incômodas diante de ti. Amém.